E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos continuar vendo o assunto derivação. Vamos entrar em duas partes, que ainda falta para a gente trabalhar, que vão ser a derivação por composição e a derivação por hibridismo. Nós vimos na aula passada, há algum tempo já estamos vendo, as derivações por sufixação e prefixação. Vimos as palavras parasintéticas, então as palavras regressivas, e a gente precisa dar continuidade, certo? Tem que ter a diferença de cada uma delas em mente, hein, pessoal? Isso daí é bem importante. Então vamos lá. A composição é um processo de formação de novas palavras. A partir de duas ou mais palavras simples ou radicais, formamos palavras compostas. Então, vocês têm que lembrar o que é um substantivo simples. Substantivo simples é um substantivo composto por uma única palavra, certo? Então vamos lá. Nós temos a palavra aqui, roupa. A palavra roupa é um substantivo. A roupa. Como que eu sei que ela é um substantivo? Porque ela está dando nome a uma coisa, a algo, e eu sei que se eu for falar, vou falar a roupa. A sua roupa é linda, a roupa é cara, a roupa é barata, a roupa é nova. Então, esse a que eu tenho antes, ele é um artigo. E o artigo sempre acompanha o substantivo. Como o artigo sempre acompanha o substantivo, eu sei que toda palavra que tem um artigo antes é um substantivo. Lembra quando a gente viu na substantivação das palavras? Nós substantivamos o adjetivo verde. Os seus olhos verdes são lindos. Os seus olhos, esses os, é o artigo de olhos. Então, olhos é o substantivo. Agora, quando eu uso a expressão, o verde dos seus olhos são lindos, aí eu estou falando da cor. Então, eu peguei um adjetivo, porque todas as cores são adjetivos, coloquei um artigo antes e transformei ele em um verbo. em um substantivo. Eu fiz a mesma coisa com um verbo. Quando eu falei a frase para vocês, o viver é maravilhoso. Viver é um verbo de segunda conjugação e ainda assim eu transformei ele em um substantivo. Beleza? Porque eu coloquei o artigo. Então, roupa, ela é um substantivo simples e comum. Simples porque ele é formado por uma única palavra e comum porque roupa é genérica. Agora eu vou transformar ela em um substantivo composto. Vou colocar guarda-roupa. Então a palavra guarda-roupa é um substantivo composto, porque ele dá nome àquele negócio grande que tem no nosso quarto, que a gente usa para guardar as roupas. Só que ele é composto por duas palavras. Essa palavra aqui, ela é um verbo, e essa palavra aqui, ela é um substantivo. Mas esse guarda é de qual verbo, professor? Do verbo guardar, não é do guarda policial. Esse aqui é do verbo guardar. Então, simples, comum. Posso ter substantivo com mais de uma palavra? Posso. Então, nós vamos ter o pé de moleque. Pé de moleque. Substantivo composto, separado por hífen. Então, já sabemos o que é a formação da palavra. Então, palavras simples ou radicais formando palavras compostas que possuem significado próprio. Então, vai ser uma palavra composta com significado próprio. Essa daqui, o guarda-roupa, é um exemplo. Então, vejamos exemplos da palavra beija-flor. Olha lá, beija, que é o ato de beijar, mais flor, que é um substantivo. Então, um verbo e um substantivo. Podemos verificar que a palavra é composta pelo verbo beijar e pelo substantivo flor, as quais juntas formam o nome de um pássaro. Veja, beijar e flor juntos, beijar é um ato, flor é uma planta, dá o nome de um pássaro. Ou seja, palavras compostas que possuem significados próprios. Um beija-flor, ele não é nem um beijo e nem um flor. Por que eles dão esse nome? Porque parece que ele está dando um beijinho na flor, Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Os quais juntas formam o nome de um pássaro que se alimenta do néctar das flores. Desse modo é formado um substantivo cujo significado é distinto das duas palavras. Igual aqui,
Um guarda-roupa, ele ainda... a roupa ainda fica dentro dele, mas ele não tem nada a ver com a palavra roupa. Ele tem mais a ver com a palavra guardar. Ele é um objeto, igual aqui. Belezinha? Então, vamos ver. A criação de novas palavras para denominar novos objetos, conceitos ou ocupações é a principal função do processo de composição. As composições podem ocorrer de modo descritivo, ou seja, dão nomes a objetos por meio de suas características mais relevantes. Guarda-roupa. Então vamos ter a lava-louças, é uma máquina que lava louças. Papel alumínio, papel porque ele vem enrolado e alumínio porque ele é de alumínio, né, gente? E também de forma metafórica, que resulta no sentido figurado, né? Um louva-a-Deus, ele é um inseto. Um arranha-céu, ele arranha o céu mesmo? Ele deixa lá uma marquinha no céu? Não, ele é um prédio muito alto, a gente vê no sentido figurado, belezinha? Processo de composição pode ocorrer de duas forminhas. Vai ser a composição por justaposição, ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos são justapostos, né? Estão lado a lado, estão do ladinho um do outro. Trata-se da junção de duas ou mais palavras ou radicais em que haja alteração sonora, ortográficas. Isso significa que a alteração ocorre apenas no significado da palavra formada após a composição. Então vamos lá. Para-raios é um objeto que para os raios, certo? Passatempo, ainda assim tenho duas palavras, ó. Isso aqui é o projeto de justaposição, uma palavra do lado da outra. Então, para-raios, duas palavras, uma do lado da outra, separada por hífen. Passatempo, duas palavras, uma do lado da outra. Pé de moleque, tinha que estar separado ali. Segunda-feira, guarda-roupa, girassol. Por que o girassol aqui, gente, ele está com dois S's? Alguém sabe me dizer por que ele está com dois S's? Porque se eu tirasse um S dele aqui, o A S entre duas vogais, se só fosse um, tem som de Z. Então ele ia ficar girasol. Ia ficar meio bizarro. Audiovisual e paraquedas. Então aqui nós temos duas palavras. Então o processo de justaposição ocorre quando eu tenho duas palavras, uma do lado da outra, que formam uma palavra, né? Então a palavra passa e tempo juntos, passa-tempo. Forma uma bolacha. Ou biscoito, você chama do que você quiser porque foi você que pagou, beleza? Pé de moleque, mesma coisa. Pé de moleque é um doce, não é um pé de moleque. Então ele tem outro sentido. Esse é a justaposição. E nós vamos ter a aglutinação. Ocorre quando os elementos ou palavras formam os compostos, aglutinam-se, ou seja, eles vão se unir. Isso significa que pelo menos uma de suas partes perde uma integridade sonora ou gráfica. Ou seja, as duas palavras vão... Já assistiram Dragon Ball? Já viram a dança da fusão? Então, é a mesma coisa. Eles vão se unir e eles vão perder algumas características. A aglutinação é Dragon Ball, é a dança da fusão. Então veja lá, ponte aguda, né? Ponte agudo, um objeto ponte agudo, né? É a ponta mais aguda. Então perdeu o A, aquilo que possui uma ponta aguçada. Um planalto, ele é um plano alto. Uma aguardente é uma água ardente. Um vinagre é um vinho acre, né? Acre, ele é ácido, ele tem um gosto azedo, ácido, né? Muito forte. Um pernalta é uma perna alta e um boquiaberto é a boca aberta. Então, eu fundi as duas palavras e elas perdem uma parte para ter significação. Belezinha? E, né, os hibridismos são as palavras formadas por elementos pertencentes a línguas diferentes. Então, estamos falando do processo de formação das palavras, fatos que nos faz recordar da derivação-composição. Assim sendo, propondo, né, ampliar nosso conhecimento, o assunto linguístico, os hibridismos. São para muitos gramáticos, fato condenável talvez pela uniformidade da origem dos elementos,
provenientes do grego e do latim. Então, o hibridismo é a formação de palavras que vêm de outra língua, né? A base vai ser o grego e o latim. Contudo, vale dizer que mesmo se tratando de tais procedências, os falantes já consideram os elementos aportuguesados, ou seja, já tem elemento em português, dada a recorrência dessas palavras em nosso idioma, visto que já se incorporaram no nosso léxico. Então, vamos lá. O alcaloide, né, o alcali árabe mais o oide grego, alcômetro, álcool e metro, autoclave, né, alto grego e clave latim, bicicleta, bilatim, cico, grego, eta, et, francês. Então vejam a formação da palavra. Burocracia, né, buro francês e cracia grego, endovenenoso, endo grego, venenoso latim, e toda a sequência de palavras que a gente tem aqui. Então eu usei, a grande maioria aqui está em latim, né, junção de palavras gregos e latim. E a gente já tem algumas outras palavras que daí a gente também faz apropriação. Então, no futebol nós temos o impedimento, só que na política nós temos o impeachment, e as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Por que no futebol então não é impeachment, é impedimento? Então, a gente já incorporou as palavras de outra língua nós já aportuguesamos elas. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.